Bom, o objetivo desse podcast aqui é trazer, de fato, a experiência que vocês tiveram. É trazer um depoimento aí de como foi o período da mentoria. Não só da mentoria, vocês já deram um depoimento para nós aqui, mas queria trazer aí como foi a jornada toda, agora que a gente percorreu toda a nossa trajetória, tá? Então, Bruno, nem vou falar bem-vinda, porque a gente tá junto há bastante tempo já. Matheus. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de saber de cada um como é que tem sido a jornada juntos, a nossa jornada juntos. Quais foram os pontos que fizeram vocês buscarem soluções através da terapia e da hipnose clínica? Cara, primeiro fator realmente revolucionário, não vou dizer nem de transformação, que seria pouco, mas revolucionário pra gente foi a gente enquanto casal, enquanto família. Após o primeiro contato contigo, a hipnoterapia, posteriormente a mentoria, o nosso relacionamento só cresceu, só se fortaleceu, a nossa parceria, o nosso entrosamento como homem, mulher, como sócios de vida, sim, como pai, mãe. Cara, isso realmente atingiu um patamar que era de verdade inimaginável para mim. Eu sempre quis, obviamente, a gente quer entrar num relacionamento para que o relacionamento seja bom. Mas o relacionamento que eu vivo hoje, com a minha mulher, com a Bruna, com a Dola, com a mãe das minhas filhas, cara, é um relacionamento realmente que eu achava algo que eu achava inatingível. A gente tem um nível de parceria, um nível de intimidade, um nível de companheirismo, de conexão, de frequência, né? Que cara, eu sou muito grato hoje a estar do lado da Bruna, a ter passado por todo o processo. Nossa vida realmente revolucionou, cara. A forma com que a gente se trata, com que a gente se lida, as brigas que tinha, até o que se tornaria uma briga aceitável hoje, cara, hoje não tem mais. É impressionante. Transformou. E é muito louco também, partir da perspectiva que essa melhoria veio justamente do caos que a gente estava vivendo, né, no relacionamento. E hoje a gente fala, ainda bem que a gente passou por aquilo, ainda bem que a gente achou, ainda bem que a gente seguiu, né, nessa linha, né, com a hipnoterapia, com a mentoria, porque, nossa, assim, já estava muito bom, né, a gente teve ali os embates, mas, nossa, melhorou, assim, 1000% depois. O que melhorou? Comunicação, principalmente, né, amor? Comunicação. O respeito se consolidou ainda mais, né? O companheirismo, né? A gente consegue hoje pedir, a gente consegue hoje até dar uma bronca sem que isso tome proporções astronômicas. Até puxar a orelha do outro, às vezes quando precisa, o outro aceita, quem tá tomando puxão de orelha aceita, entende que aquilo é pra nossa melhoria. E de fato melhora, né, amor? Porque antes a gente ficava falando, faz isso, não, remoía, às vezes segurava, não falava na hora, pra falar depois quando eu juntasse 2, 3 episódios. Cara, hoje a gente é totalmente acertado. Isso. E é muito legal porque a gente tá num processo de retroalimentação, que eu diria. Porque, por exemplo, que nem tu vem e fala, amor, isso daqui, não faz mais isso, tá? Porque tá bom. E, tipo, eu não falo nada, e aí a mudança vai... Você vê que eu mudo, e aí depois você chega em mim e fala, amor, eu vi que você mudou, obrigado, te amo e tal. Tipo, essa comunicação, essa conexão, ela aflorou muito, assim, sabe? Foi uma das coisas, assim, que mais... o que a gente mais sente, realmente. E a gente tem algo em comum hoje também, né? Que, como a gente passou por esse processo, a gente realmente chegou num ponto em que a gente sempre tá querendo mais. Com relação ao autoconhecimento, a nos melhorarmos um para o outro e, evidentemente, para nós mesmos, para as nossas filhas, né? E, obviamente, a gente melhora como membros para a sociedade de forma geral. Mas a gana por estar buscando novas informações, novas conexões, conteúdo, interpretando melhor até a própria Bíblia, a gente consegue ter uma interpretação no qual cabe para a gente ali e funciona sempre como ferramenta de evolução, como se fosse um manual mesmo Conseguiu enxergar como um livro a gente consegue, filosófico, sem aquela religiosidade. Sem religiosidade. A gente usa a Bíblia realmente como um manual de instrução para o nosso melhor convívio. Mas é isso, cara. Todo mundo tinha que entender que é isso. Sim. Quando você olha dessa maneira, descortina. Você consegue interpretar de uma maneira correta. Sim. Sem aquele, né? O pessoal tem mania de deixar aberto
no Salmo 91, acho que é. Que função vai ter isso? Eu não sei empoeirar, só aquelas 2 páginas ali. Eu lembro que tinha até uma situação engraçada. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Se acordar num dia, tá meio na bad. Oh, pera aí, a Bíblia. Pode escolher aqui. Abre. Abre. Hoje acabou, Cara, hoje a gente já qualquer, sabe, né? qualquer página que você abrir vai falar contigo. É. Com certeza. Né? É isso aí. E vocês perceberam também essa questão de um falar com o outro e não dar problema. O homem, ele afia o homem, né? Como ferro afia o ferro. Então, não interessa. Se tiver que falar 10 vezes com a pessoa naquele dia, vai falar 10 vezes. E se não tiver nenhum tipo de ego, né? Sim. Você consegue falar sem que fira um ao outro. Exato. Falar, o cara tá falando toda hora. Mas se tu tá fazendo merda toda hora, vai Exato, ouvir mas toda teve hora. mudança? Porque se ele continua falando é porque nada mudou. Sim. Né? Então... E tá tudo certo. É quanto a você. Quem não mudou foi você. Exato, Né? exatamente. Como exatamente. exemplo, né? E, Bruna, o que fez você tomar a decisão de seguir o processo comigo, desde a nossa primeira conversa? Bom, desde o primeiro post, né, que eu vi seu, eu gostei muito da tua abordagem, né, dessa mensagem que você traz da família, né, da base, da estrutura. E o processo que a gente passou com você dentro do consultório, né, que mudou, né, transformou muito o nosso relacionamento. Quando você chegou falando, eu vou fazer uma mentoria assim, vocês têm interesse? A gente, nossa, tipo, que oportunidade, porque como o Matheus falou, depois que a gente passou, né, pela terapia contigo, eu já tinha um pouco, ele acho que aumentou mais essa sede de evolução, né, que eu sempre tive, mas eu tava meio... Já tive umas buscas mais atrás, já estudei, né? Já compartilhei contigo um pouco do conhecimento que eu adquiri, mas eu tava meio que estacionado. Ela tava mais nessa gana aí. Eu tinha e depois mais. desse primeiro momento, E aí, justamente, eu vi a mentoria uma oportunidade da gente evoluir juntos, no mesmo processo, lógico que cada um dentro do seu quadrado, mas fazer uma coisa ali juntos. E aí, nossa, cheguei pra ele toda feliz, falando, amor, o Guilherme vai fazer assim, vamos participar. Ele, não, demorou, vamos sim. Então, não só o resultado que você trouxe, né, logo nas primeiras sessões, mas todo o processo em si, né, esse andar junto, né, tipo, foram 60 dias incríveis, foi muito bom, a gente inclusive sente falta até hoje, né, cara, das mentorias matinais. Órfãos de mentoria. Estamos órfãos de mentoria, mas o que mais alimentou foi justamente essa sede que a gente tinha, essa oportunidade de crescer junto, sabe, num processo só. E acompanhado por você, que é um profissional que a gente admira muito, né? A sua abordagem, o que você faz. Então, assim, juntou o útil ao agradável, literalmente. O que você percebeu de resultado, irmão? Pô, eu tô muito mais proativo, tô muito mais organizado. Eu tô organizado. Muito mais organizado. Eu nunca imaginei que o Matheus ia chegar no nível de organização que ele tá, vou confessar. Cara, eu tô nada para mais bagunçado em casa, irmão. Eu não consigo, se eu terminar ali, é uma coisa, não organizar no momento ali, tipo, já limpar minhas coisinhas, já terminar tudo que eu concluí, é realmente por causa de algum horário, por causa de tempo de entrega de alguma coisa, mas eu não consigo mais pôr a cabeça para dormir se eu souber que lá na frente tem uma bagunça. Cara, eu levanto, pode ser o horário que for, irmão. Eu levanto, eu vou lá, eu organizo, eu volto. Agora eu consigo dormir. E assim, uma das coisas também que eu acho que é legal ser dito, a diferença, né? Eu acho que sai da mesmice. A leveza, né, com a qual a forma tudo tá acontecendo. com que tu trabalha, a hipnoterapia é algo que é diferente, é algo que veio para ficar, é algo que eu não tinha conhecimento. Já tinha ouvido falar, mas aquele, né, com aquela conotação, hipnose de entretenimento, imita o cachorro, come cebola. Come cebola. Então, esse lance eu acho que é algo que todo mundo deveria se dar a oportunidade de experimentar. Porque é algo que sai do feijão com arroz, realmente. É algo que vasculha de uma forma realmente bem diferenciada coisas que estão enterradas dentro da gente, que nos fazem mal até agora, e muitas vezes a gente sozinho não vai conseguir enxergar isso. Vai passar, vai morrer, e se não passar por um processo desse, vai continuar carregando esse sofrimento até o caixão. Então, eu acho que uma das coisas também que é legal, muito bom de ser falado, é essa questão de ser diferente, de sair da mesmice dos tratamentos convencionais, das terapias convencionais.
Eu acho que isso me trouxe num primeiro momento curiosidade e a forma de ser diferenciada com certeza me acarretou resultados. Legal, irmão. Legal. O processo que a gente passou foi consulta dos dois, né? Passou pela consulta, teve regressão, não teve? Teve. Depois a gente teve o evento presencial, que vocês foram também. Sim. E a mentoria, né? Você acha que fez sentido a sequência, as etapas que foram percorridas? Sim, sim, porque como leigo, não tão leigo, porque agora eu passei por isso, mas como paciente, eu acredito que eu consegui identificar que teve realmente as fases. Uma primeira fase de descoberta, uma segunda fase de preparação para o que tem que acontecer e uma terceira fase de acompanhamento. E aí, vamos? Tipo, plantar a semente, né? De plantar, ajustar a terra, né? E a terra e plantar a semente. Vasculhou, abriu, enxergou, tá aqui, tá exposto. Ó, aí lá na mentoria, na reunião que a gente fez, ó, tem essas várias formas aqui para tratar e depois, num certo tempo, agora tem a mentoria. Aquilo que eu falei que é a forma de fazer, eu vou acompanhar vocês para que vocês executem. Tá dentro, tá fora. Legal. Uma coisa conectou a outra, total. Esse processo dos 60 dias, vocês acham que é o suficiente para aplicar a mudança de comportamento? Sim. É o suficiente. É o que eu falo, dá saudade depois, mas é o primeiro passo, né, pra seguir melhorando. Vocês conseguiram executar tudo? Treino, dieta, leitura? A leitura, sim. O treino, sim, também. Sim, o treino a leitura e o treino a gente mantém. A gente tem dificuldade, a gente melhorou a nossa alimentação. Não estamos falar pra você que tá igualzinho, ela passou. Não, tá 100%. Realmente. A gente melhorou muito, a gente parou de consumir muita porcaria que a gente consumia. Eu, por exemplo, já tô numa dieta de doce. Vou fazer esse primeiro mês sem doce nenhum. Tô com o objetivo dos 10 quilômetros, é que eu passei uns problemas de saúde aí, tô me recuperando agora. Mas o que a gente aprendeu na mentoria, a gente quer manter como alicerce para se manter no caminho do reino. Ali a princípio é fazer todo mundo testar, né? Porque a gente fala que a saúde emocional, ela tem um tripé que garante. É sono, alimentação e um treino. Né? Então a ideia é passar por aquilo para que vocês possam experimentar e ver o resultado disso. Sim. Perfeito. Agora, fazer isso 1 semana, 2 semanas não resolve. Não. Você vai conseguir ver o efeito se você... 30 dias sem açúcar, tu vai ver o efeito disso. Sim. Sua cabeça é outra, começa a funcionar rápido. Água, muita água. Muda tudo, né? Sim. E dieta, a tua qualidade intestinal vai interferir também. Com certeza. Né? Eu queria falar em específico sobre a mentoria. Como foi esse processo da mentoria para você, desde o início? Questão de acompanhamento da Bíblia, absorção ali daqueles entendimentos da Bíblia. Como foi para você? Foi... No começo, assim, eu tava um pouco mais resistente, confesso, né? Até questão de horário, nossa, de segunda a quinta, nossa, mas todo dia. Mas depois daquela primeira semana, né, depois daquele primeiro embate que rolou ali, né, de eu não concordar com certos pontos e tudo mais. Mas então, até isso foi muito bom, porque justamente mudou a nossa perspectiva, não só a minha, mas a do Matheus também, né? E isso acabou trabalhando internamente a visão que a gente tinha justamente, né, do uso da Bíblia. Né, porque até então a gente olha ao redor e vê só aquele uso mais arroz com feijão que a gente vê por aí e tudo mais. E eu sempre gostei muito de estudar, né, inclusive o Matheus sabe, mas aquela perspectiva que você trouxe, integrando não só os princípios bíblicos, mas junto com a neurociência, junto com a hipnoterapia, isso fez eu quebrar uma casquinha, eu confesso, rasgou assim um pouquinho do véu e falou, poxa, isso daqui realmente, né, o que tá escrito ali não é assim, viagem, né, não é, enfim. E no começo foi um pouco difícil realmente, mas depois, como o Matheus costuma falar, eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas convicções e ninguém me tira as minhas convicções, mas a partir do momento que eu vejo que a minha convicção não tá convicta, eu não tenho problema em mudar. Então, foi assim, bem transformador, sabe? Ter aquela rotina, ter aquela mentoria, aquelas pessoas, aquela troca de manhã, nossa, aquilo foi tão rico, né, amor? E era mesmo. Por isso que a gente sente muita falta. Mas foi muito bom mesmo, assim, abriu minha mente pra muita coisa. E a maioria daquele material ali foi desenvolvido no momento. Na hora.
É a frequência de vocês que vai trazendo. Lógico que a gente tinha ali o material que a gente se propôs a passar, mas a frequência de vocês que vai trazendo o que a gente vai falar ou não. Então é bem legal. Eu acredito que toda mentoria vai ser diferente, o objetivo é evoluir, mas eu caio pra dentro sem nada pronto. Deixa que o momento vai criando. E o que você achou da oportunidade de você falar sobre física quântica lá? Nossa, então, essa foi uma exortada, uma boa exortada, porque era uma coisa que eu não esperava e a partir do momento que isso aconteceu, Guilherme, eu olhei pra trás na minha vida e percebi que desde o momento em que eu conheci a física quântica, desde o momento em que eu me deparei com aquelas informações, eu tentava de todas as formas inserir aquilo na minha vida, não só na minha vida para mim, mas no que eu fazia, em como eu trabalhava, né, amor? Porque eu parei pra pensar, antes de eu me tornar doula e tudo mais, eu comecei a trabalhar com sabonetes artesanais lá e tal. Qual que era o nome da saboaria? Saboaria Alquimista. Por quê? Porque tinha toda uma alquimia de cheiros e tal, né? Uma questão energética, consciencial. Enfim, passou, me tornei doula. Qual que é a minha abordagem como doula? Teoria, com base na teoria da física quântica. Então, assim, eu falar só da física quântica em si naquela aula específica me abriu até ali tipo, poxa, eu poderia fazer uma mentoria disso também, né? Porque eu percebi que a galera gostou, né? Eu percebi que a galera curtiu. É uma coisa que eu amo, que eu adoro. Me pegou de surpresa. Eu tava mega nervosa, tipo, uns 3 dias antes. Eu tava, ai, meu Deus, amor, ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, se eu falar besteira. Mas, assim, foi muito legal mesmo. E dessa oportunidade vai nascer um projeto ainda, vai. Tem que colocar em prática. O embrião já tá aí, já. Tem que botar em prática. Tá em gestação. Não, vai lá. Não tem chance de não acontecer. Maneiro. Qual foi o maior desafio pra você dentro desse período, Matheus? Em que área você foi testado ali? Te pegou de surpresa, hein? Acho que... Cara, acho que fazer os 5 quilômetros ali todo dia, o primeiro momento, foi o primeiro grande desafio. Porque eu realmente, né, tava num momento de procrastinação grande, eu tenho muita dificuldade com correr, com andar, eu acho algo monótono, chato. Já fiz, né, cara, já fiz 10 quilômetros, já tive esses objetivos, já concluí, pra mim... Como era relativamente meio fácil de chegar nisso, não tinha tanto desafio assim. Só que ali foi quando eu entendi que justamente o lance não era o desafio físico. Era o desafio da constância, era o desafio de ir todo dia. Disciplina. Que era a maior dificuldade. E daí, no meio do processo, que eu percebi que era a maior dificuldade que eu tinha. O lance da disciplina. Porque eu tinha... o viés que a disciplina é algo militar, algo religioso, não que é algo que é necessário para que eu me torne melhor, não é algo que eu não via algo como uma responsabilidade de mim para comigo mesmo. Então eu mudei o conceito sobre disciplina. A partir do momento que eu mudei o conceito sobre disciplina, eu vi que a corrida, sendo legal e importante, eu tenho que fazer, é minha obrigação. Porque aquilo é um tratamento para mim, é um filtro, é uma forma de eu tirar o que está me incomodando, de eu acalmar o meu cérebro, de eu ficar comigo mesmo, de eu me encontrar no mais profundo sozinho e eu ter que resolver. Quantas vezes hoje eu não saio para fazer esses 5 quilômetros com um problema e volto com 2, 3 soluções para o mesmo problema? Muito, né? Lembra que eu te liguei um dia? Eu te falei, cara, é aqui que eu descubro soluções. Lembro. Aquele dia com a gente se trombou, acho que umas 2, 3 vezes a gente se encontrou. E então a maior dificuldade eu descobri que era o lance da disciplina, porque eu tinha um preconceito com a disciplina e hoje é a minha maior aliada. Por isso que eu não penso mais em não fazer 5 quilômetros todo dia. Que legal. Essa mudança da disciplina, na verdade, aconteceu com nós dois, né? Porque a gente justamente tinha essa visão da disciplina como algo que prendia, algo que reprimia. E na verdade não, disciplina é pura liberdade, porque a partir do momento que você é disciplinado, você tem ali, né, tudo que você pode controlar, você tá ali na mão, né? Você tá na disciplina. Então essa chavinha acabou virando pra nós dois, na verdade. E a gente coloca a disciplina no treino, mas isso aí vai servir pra qualquer outra coisa. Perfeito. Qualquer outra coisa. Nem sempre a gente tá alegre pra fazer
fazer alguma coisa e tem que ser feito, tem que né? ser feito, exatamente. Como as emoções são transitórias, se a gente depender da nossa alegria para fazer alguma coisa, os nossos resultados vão ser como as emoções, vão ter um sobe e desce, né? Real. Eu percebi esse destrave de vocês com relação à palavra disciplina. E aí era algo que a gente nunca nem tinha falado, né? A gente descobriu durante a mentoria. Isso que eu te vivendo falei, a as coisas vão... Como tava escondido lá no fundo. Uma né, raizinha. velho? Lá no fundo. Cara, eu vou te falar, o estresse, o amassar vai arrancando essas coisas. A coisa todo dia ali começa a estressar, começa a te cansar. E aí, quando você tá nesse estado, começa a aparecer. É aí onde a gente tem, né, a oportunidade de ir lá e já arrancar na raiz. Sim. Com intensidade de verdade, né? O que fez mais sentido pra você? Dentro desses dias? Acho que essa parte mesmo da disciplina foi algo que realmente foi... Insisto nela, porque foi realmente algo que... É uma revolução que eu tô me apegando hoje e tá trazendo bons resultados. Já mudou muita coisa, pô... A gente tava tava amarrado financeiramente, a gente já tá conseguindo poupar, as contas já tá em dia, já não tenho mais problema de correr, o celular tá sem internet, né? Então, e realmente é como você falou, tava nessa montanha, tinha hora que tava lá em cima, ficava tranquilo, de repente tava eu falava, caraca, mas pô, até ontem tava bom, o que aconteceu? E não que a montanha não aconteça, mas a forma como a gente lida com o desce e sobe é diferente, né? Porque... Faz você não sentir tanta Isso, pressão, a gente consegue se manter mais estável, né? Pra lidar com as adversidades que surgem. Então, através disso, desse conhecimento da disciplina, a gente conseguiu ficar emocionalmente mais estabilizado também. Sim. Então, isso afeta muito menos, né? Dentro de casa, se espirra menos dentro de casa, algum problema que eu tô exterior, hoje não reflete tanto nas minhas filhas ou na minha esposa como refletia, né, que acaba virando a primeira que chega de casa com estresse, com problema ou tá com alguma preocupação. A primeira que toma é em casa, né, as filhas ou é a mulher, Hoje não tem mais isso, né, então eu consigo muito bem, hoje... Graças a isso eu tô mais estabilizado emocionalmente, consigo resolver meus problemas de uma maneira muito mais clara, muito mais objetiva. Mais saudável. Mais saudável. Então, o que realmente me chamou mais atenção dentro de tudo isso aí foi descobrir, né, ressignificar a disciplina pra gente, e é o que mais tá trazendo resultado, cara. Com isso, obviamente, né, o lance da procrastinação também já não me abala mais, já não me atrapalha mais como atrapalhava, que era recorrente. Eu falava, pô, cara, eu sou procrastinador, eu percebo que eu tô procrastinando, tenho coisa pra fazer, eu pedalo pra depois. Não que eu tô 100%, ainda tenho que melhorar, mas já não tá mais me prejudicando como me prejudicava. Parou de empurrar as paradas. Parei de empurrar as paradas. Mais uma vez, isso aí é a disciplina. Porque antes você espera estar contente e motivado pra fazer alguma coisa. Agora não, tem que fazer, né? A gente é adulto, vamos fazer. Né? Lembra que eu falei pra vocês que de uma maneira ou de outra, vocês iam se sentir aliviados no final? Ou por perceber que a solução passa pela mão de vocês, e vocês saberiam o que fazer, porque teriam todas as ferramentas. Ou porque vocês perceberiam que não são vítimas, mas não prosperam porque não quer pagar o preço, né? E tá tudo bem. Vocês se sentem aliviados hoje? Sim, Muito. total. Muito. É? Nada a ver com aquela resistência que eu, pelo menos, senti no começo. Essa resistência, ela transmutou totalmente pra esse alívio, pra esse... Não, peraí, tudo tem um jeitinho, tudo dá certo, é só manter a disciplina, manter o foco que... Tá tudo mais leve, Tá tudo né? mais Tá leve. tudo mais leve, cara. Pra resolver, pra se relacionar. É. Até os problemas, quando vêm, pode ser problema semelhante ao que vinha antes de tudo isso, que era um problema... Sim, tinha um problema, não. A nossa lida tá muito diferente. Tem um jeitinho ali, tem outra coisa ali, peraí, calcula aqui, faz daqui, não, ó, se não der certo assim, dá certo assim, se não der certo assim, dá certo assim, já tem 3 soluções, pronto. Tá calmo. Vamos dormir. Melhor coisa. Nossa, outra coisa também que eu tenho que falar, o sono dele mudou total. Cara, Total, o sono. Guilherme. Não acordo mais, eu acordava 3 horas, acordava 3 horas, às vezes acordava 2 vezes, pelo menos 2 vezes, uma vez era toda noite uma vez, às vezes 2 ou 3. Acabou, cara, deito ali 10h30, 10 horas da noite, 11 horas da noite, durmo, 5h30, que é o horário que começa, eu desperto, vou no banheiro, faço o que tem que fazer, tomo uma água, se der eu
espero mais um pouquinho até as meninas descer para prepará-las para levar para a escola, né? Mas acabou aquele negócio de insônia, aquele lance de dormir mal à noite. Acabou, cara. Tua mente acaba percebendo o É. quanto vale uma noite de sono, né? Nada vale mais do que descansar, comer bem e treinar. Acho que nada pode atrapalhar E isso aí. com toda certeza acaba refletindo no dia seguinte, né? Porque a gente tem mais disposição, tem mais concentração, tem mais Nossa, é foco. mesmo, que bom que você lembrou do sono. Então, o sono e a organização... Top. Para que tipo de pessoa vocês recomendariam o processo da mentoria? Porque agora a gente vai escalar isso aí, vamos jogar na internet aí para todo mundo. Vocês que estavam ali, a gente estava em 30? 30, Tinha umas 32? 30 Umas 30 pessoas. Vocês foram aí as cobaias da mentoria. Né? A gente já tinha material para divulgar ali, até mesmo porque eu utilizo bastante a Bíblia tem material infinito, né, irmão? Sim. Mas vocês recomendariam para que tipo de pessoa? Primeiro, para quem tá perdido. Para quem tá se sentindo perdido, para quem não sabe para onde olhar, ainda mais no caos que a gente está passando hoje, né, global, econômico, financeiro falando. Acho que de forma geral, para quem tá perdido. Para quem não tá perdido, já tem um caminho, eu também recomendo, porque realmente Reforce. vai reforçar e vai impulsionar. Para quem acha que não tá precisando de nada, acho que vale a pena testar É aí também. que tá. Porque você vai ligar o turbo, meu irmão. Então, Eu recomendaria principalmente para casais. pra casa. Para Legal, casais legal. também, porque justamente, né, que nem a gente vai fazer já 10 anos que a gente tá junto. Só que esse alinhamento que a gente atingiu com a mentoria, que foi o que eu falei pra você, esse ritual que a gente tinha juntos de acordar, de estar os dois no mesmo compromisso, pegando o mesmo conteúdo, e depois que a mentoria acabava, a gente passava o dia dissecando o conteúdo da mentoria. Isso fez um alinhamento, né, no nosso relacionamento, no nosso casamento, que eu acho que isso também potencializa muito, né, a evolução, tanto como em conjunto, como cada um por si, né. Então eu também super recomendaria para casais. Bom saber que o material alcançou tanta dimensão Sim, na vida de sim, vocês. Sim. Sim. A gente falou bastante sobre relacionamento ali. Né? Aham. Falou. Aqueles temas todos fizeram sentido pra vocês quanto casal? Sim. Tudo aquilo que a gente tratou ali? Com certeza. É, Com certeza. Travou. Aham. Aham. Show, então. Encaixa, assim, perfeitamente. Só fortaleceu, foi uma Só. base de conhecimento muito sólida que definitivamente nos fortaleceu como casal, como família. Lógico que tem o processo de limpeza, que eu acho que é o que mais incomoda, que é o que mais dói, né? Que é justamente você lidar com a informação de que, tipo, ó, tudo aí que tá acontecendo é responsabilidade sua. E, tipo, pô, isso daí dói, tá ligado? Dói. Porque, poxa, como assim é culpa minha, né? Mas justamente, a partir do momento em que você para de sentir culpa e pega a parte da responsabilidade, fala, bom, então se é meu, eu posso mudar, eu posso alterar, se é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero melhorar. Então, a partir desse momento, você tem o poder de melhorar. Legal. Então vocês recomendam. Então a gente pode liberar o produto, abrir o carrinho aí, Pode. o pessoal vai certeza. entrar e vai ter resultado. Pode. Com certeza. Resultado garantido. Resultado garantido. É isso aí, ó, não sou eu que tô falando. são eles, né? Se seguir tudo como tá lá, o sucesso é inevitável. Legal. Meu, quero Funciona, agradecer funciona. bastante. Funciona? Funciona. Show. Quero agradecer bastante vocês terem vindo aí. Foi bem legal também estar com vocês. A gente já tá junto há um tempo, né? É. Então eu também tenho muita satisfação em fazer qualquer coisa que vocês possam fazer parte. Tamo Beleza? junto, meu irmão. A Obrigado. gente que agradece. Valeu. Obrigado. Valeu, Bruno. Valeu. O corte vai ficar aí no Instagram e o vídeo completo vai pro YouTube. E o Valeu.